E aí, pessoal, vamos lá para mais uma super dica de geografia. É o seguinte, olha só, nós temos desconcentração industrial, desindustrialização e depois involução metropolitana, que é sinônimo de desmetropolização. Os termos são parecidos, mas são coisas bem diferentes, então tem que ficar atento. Olha só, o que é a desconcentração industrial? Eu costumo falar que é um processo super do bem. É o seguinte, mais ou menos ali, a partir de 1990, nós temos um crescimento da atividade industrial em regiões diferentes da região sudeste. Portanto, quando a indústria cresce no Nordeste, no Centro-Oeste e no Norte, o nome do processo é desconcentração industrial. Quais são os motivadores? Destaquei dois. Primeiro, a busca de vantagens comparativas. Juninho, como assim busca de vantagens comparativas? Os empresários buscam essas regiões porque essas regiões apresentam mão de obra mais barata, impostos mais baratos e, claro, imóveis mais baratos. Isso tudo reduz o custo de produção, aumentando, portanto, a lucratividade do empresário. Por isso, o primeiro motivador está aí. Segundo motivador, guerra fiscal. Quando estados disputam um grande investimento. Não somente estados, pode acontecer também entre municípios, mas no caso aqui eu vou destacar os estados. Tem um exemplo bem legal, que é o que aconteceu em relação à Fiat, que envolveu o estado de Pernambuco e o estado de Minas Gerais. A mais nova Fiat do Brasil foi parar em Pernambuco e um dos motivos foi a guerra fiscal, quando governadores disputam investimento reduzindo impostos. Isso faz com que o custo de produção fique mais baixo e, consequentemente, atrai as grandes empresas que vão dinamizar a economia destes estados. Lembrando que a guerra fiscal acontece entre estados ou municípios e também envolve a disputa por um grande empreendimento. Portanto, desconcentração industrial é ok? Por quê? Porque deixa o espaço do Brasil menos heterogêneo. Nós temos aqui a dinamização da economia de regiões que historicamente não são tão dinâmicas, ou seja, redução das diferenças regionais no Brasil, o que leva também à redução das diferenças sociais. Agora, não confunda isso com desindustrialização. Esse aqui é um processo do mal, pressupõe o fechamento de indústrias. Atualmente, isso acontece em função da crise econômica. Lembrando, os dois processos acontecem concomitantemente. Ao mesmo tempo que as empresas abrem em uma região diferente do Sudeste, nós temos também fechamento de outras indústrias, beleza? Em função da crise, o poder de compra da população caiu um pouquinho, o consumo diminui, as indústrias fecham suas portas, beleza? Agora, para fechar essa super dica, a gente tem involução metropolitana, que é sinônimo de desmetropolização. Isso acontece quando as metrópoles tradicionais, BH, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, perdem ou reduzem sua participação demográfica e econômica no contexto nacional. Agora, quando eu falo de redução da participação, você tem que pensar em termos percentuais. Não quero dizer que em Belo Horizonte tem menos pessoas do que no passado, não é isso. A população de BH só cresce, a população de São Paulo, capital, só cresce. Porém, a de outras regiões cresce mais. E quando a população cresce mais, essas regiões do interior do Brasil ganham participação demográfica, ganham participação econômica, portanto, as metrópoles tradicionais perdem. Esse processo não é ruim. Esse processo te mostra que o Brasil, mais uma vez, está ficando mais homogêneo, ou seja, o crescimento do interior do Brasil, com destaque para as cidades médias, faz com que você tenha a involução da metrópole. A princípio, esse termo involução fica parecendo que é uma coisa ruim, mas não é. Significa apenas que elas perderam participação e que outras regiões ganharam, portanto o Brasil ficou mais equilibrado. Pode fazer essa conexão aqui, a desconcentração industrial é um grande motivador para a involução metropolitana. Esse processo é bom, esse daqui também é, esse é do mal, beleza? É isso aí, no mais, take it easy, boa prova e até mais.